Fala, viajante! Essa é a segunda parte do programa 13, onde nós estamos falando da viagem do Tony ao Reino Unido, norte da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e tudo mais. O Tony é um sujeito todo enrolado, todo confuso, agora resolveu fazer excursões do vovô. Vocês vão ver excursõezinhas, aquelas excursõezinhas com aquele lanchinho no ônibus, aquele negócio. Poxa, pessoal, que coisa. O Tony está falando aqui que vai experimentar essa nova fase. Eu estou sentindo que ele está fazendo uma mudança do tiozão pro vovô. Fala, Tony Rodrigues! Fala, meu estagiário! Então, beleza, fica com a gente vai continuar falando agora da parte final ali da Escócia e também do pedaço onde eu vou conhecer a Irlanda do Norte e mais uma parte de Londres ao final da viagem. Fica com a gente até depois da vinheta, certo? Solta a vinheta! Solta a vinheta! Muito bem, então, pessoal. Voltando, eu tinha voltado da ilha de Skye, né? Fui descansar e tal. No dia seguinte, o que tem? Outro tour. Dessa vez, eu vou visitar a Horsling Chapel e também a Melrose Abbey. É um tour que vai me levar a esses dois lugares. E não apenas esses dois lugares, mas também a Muralha de Adriano. Vou começar explicando a importância disso. A Muralha de Adriano, ela é a muralha que dividia, que mostrava, que pontuava que era o marco do limite extremo do Império Romano na ilha. Aquela ilha ali, ela ia até esse ponto, que para poder ajudar na proteção, os romanos subiram uma muralha. Essa muralha era conhecida como Muralha de Adriano e até hoje ela ainda existe. Então eu vou lá visitar esse lugar, que é isso aí que está passando aí na sua tela. Ao norte da muralha, quem ficava ao norte da muralha? Os escoceses, que na época pelos britânicos eram chamados de bárbaros, né? Os caras eram sinistros. O outro ponto alto é a chamada Horsling Chapel. E qual é a relevância disso? O Horsling Chapel é uma capela que ficou muito famosa porque ela foi retratada no filme do Código da Vinci. Não só no filme, mas como, obviamente, o livro, que foi onde o filme foi baseado. O Código da Vinci, ele tem aquela trama toda, e eles inicialmente achavam que a linha rosa, ela seria uma linha de um meridiano, se não me engano é meridiano, uma linha que corta Paris e ela passa inclusive pelo Louvre. E eles achavam que era lá. Depois de um tempo, o Robert Langdon, ele matou a charada e ele falou assim, pô, isso aí não é essa linha aqui. Linha rosa vem de Horsling. E eu li que isso aí não tem nada a ver, isso foi invenção do escritor, tá? Do Dan Brown. Não tem nada a ver. Horsling não tem nada a ver com linha rosa. Só que ele linkou bem esses negócios e essa capela, né, ela acabou ficando famosa porque foi lá que foram filmadas as cenas finais do Código da Vinci. Para quem não se lembra, a Sophie, que era no contexto do filme a descendente de Cristo com Maria Madalena, ela finalmente fica sabendo disso e ela vai se encontrar com o Robert Langdon e eles vão explorar detalhes da capela
E no final, todo mundo que já estava esperando que isso acontecesse vai para lá para falar com ela. Nós estamos aqui, estivemos te protegendo desse tempo todo, blá, 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 blá e tal. É essa capela aí. Rosslyn Chapel. Nesse dia são esses 3 lugares mais interessantes. Depois disso, no dia seguinte, eu tenho um dia livre em Edimburgo. E aí eu botei alguns lugares para visitar, né? O primeiro deles é um bairro que se chama Liberton. Esse bairro, coloca a fotinho. Vou te esperar para você poder botar a fotinha, vovô. Tá vendo? Que ela provavelmente na primavera é essa da esquerda aí. No outono já é da direita, né? Eu estarei na primavera, então eu acho que eu não vou, infelizmente, trazer essa foto bonita. Mas ela de verde também é bacana. Interessante, né? Muda. É porque, cara, no fundo, a gente não percebe isso, porque aqui Rio, São Paulo, né? A gente não tem estações bem marcadas. Mas esses lugares, muito para cima ou muito para baixo, as estações são muito bem definidas. Então, o outono, as plantas ficam dessa cor, depois elas caem. Então, a primeira metade do outono fica tudo assim. Esse vermelho, então um amarelo bonito. Canadá, cara, pô, eu tirei cada foto, cara. Só preciso tirar tempo para ir lá e editar. Tá ali na minha pilha de detalhe. Pequeno detalhe, ali tá tudo em RAW. Alguns terabytes para serem explorados. Alguns terabytes. Literalmente, tem mais de terabyte mesmo. E aí, depois disso, eu vou para o zoológico de Edimburgo. Alguém vai me falar, pô, cara, mas zoológico, passear no zoológico, sabe o que acontece, pessoal? Tem alguns zoológicos que, pelas condições climáticas, eles têm bichos que em outros lugares do mundo não tem. Então, por exemplo, o que tem de maneiro nesse zoológico? Ele tem tigre, que é um bicho diferenciado. Ele tem panda. Ele tem lêmur. Ele tem suricato, que são bichos legais. O lêmur é sensacional. O lêmur eu já vi no Canadá. É natural da Austrália, eu pensei que só desse para ver lá. O tigre é um bicho sensacional, cara. E a gente não tem aqui no Rio. Esse aqui é o quê? O suricato? Não. Isso é um furão. Aqui, ó. Não. Agora que eu li. Aquilo ali é um red panda. Esse bicho eu também já vi no Canadá. Ele é um panda, mas não é o panda que a gente está acostumado, não. Ele é um panda completamente diferente. Não é aquele panda que é o giant panda, né? O panda gigante. Aquele panda bonachão. Esse é uma espécie de panda. Olha lá, o red panda escrito ali embaixo. Ó. E esse bicho aqui? Esse é o koala. Isso é natural da Austrália. O tigre também. O tigre é lindo, cara. O tigre é muito bonito. Ele é muito imponente, né? Aqui no... Esse é o panda. No interior de São Paulo tem um zoológico particular, perto ali de Campinas. Tem um tigre lá, velho. Não sabia que tinha. Cara, é um negócio assim, absurdo. Primeiro que a cabeça dele é deste tamanho, assim. Tipo, se ele for te morder, ele morde 3 caras juntos. E ele dá um grito dele lá, bicho. O negócio parece que tá acabando o mundo, cara. É muito simples. O rosnado, por exemplo, do leão, cara, que é também um bicho fabuloso, né? E o rosnado, cara, é uma parada que vem lá de dentro. Parece que ele tá em Dolby Stereo, meu irmão. Dolby Surround. Tu olha, escuta ele rosnando, tu olha em volta, cara, que isso? Vem lá de dentro, é muito bonito, né? Eu não queria estar sem a grade que nos protegia, óbvio, mas é muito bonito. O tigre eu vi leão eu vi na natureza e eu vi num lugar que é um centro de cuidado, né? Que, ou seja, ele tá cercado, mas é uma área tão grande que ele acha que ele tá livre na natureza. Tudo isso na minha viagem para a África. Agora, tigre não tem na África.
Então é um bicho sensacional que eu queria ver e vou ter que ver em zoológico. Teve um zoológico, cara, que tinha um tigre daquele que é meio branco, é lindo. Se eu não me engano, no Canadá, acho que em Calgary que eu fui. Tenho certeza absoluta, mas acho que era lá. E o problema é que o bicho estava dormindo, pô, quando eu passei. Ele não deu ar da graça, eu fiquei esperando e tal, mas não foi. Olha esse bicho aí, cara. É. Diferente, né? Preto e branco. É. Parece uma anta, né? É uma anta, é. Uhum. Mas a verdade é essa. Eu sempre que tem numa cidade que eu vou visitar, tem zoológico, eu entro no site do zoológico e vejo que bichos tem. Se os bichos são bichos diferenciados, eu boto lá o suricato aí, ó. Esse bicho. Aliás, ele não é o suricato, ele é o meerkat. O meerkat, a tradução é suricato? Eu acho que é, não é? Não sei, cara. Eu acho que é meerkat. É porque ele é aquele que fica com a cabeça para cima, lá que nem ele está aqui na foto. É o fofoqueiro. Olha o pinguim rei aí, ó. Eu já vi em alguns lugares, inclusive na natureza. Quando eu estava viajando em Calafate, não, Ushuaia. Ushuaia você tem um passeio que vai numa pinguineira, tinha pinguim rei lá. Bonito, ele é grandão, bem maior do que os outros, ele tem esse papo meio amarelado. Eu fui em Punta Arenas também. Punta Arenas, eu lembro que você tinha me falado. Olha esse puma preto que tem aí entre o pinguim e o chimpanzé, cara. Lindo também. Cara, enfim, vários animais bacanas, eu tô dentro. Eu boto o zoológico na moral. Tem gente que, passeio bobo nada, meu irmão. Eu vou ver um negócio que não é comum de você ver quando você tá fora dali. Então, muito válido, né? E saindo do zoológico, eu vou tirar fotos, que eu espero que eu consiga um bom tempo. E aí eu vou dali para um lugar chamado Forth Bridge. É a ponte que liga aquela baía lá que a gente mostrou, né? Aquela parte do mar ali. Tem uma ponte muito famosa e dá fotos bacanas. Como isso aí já vai ser mais para o fim do dia, qual é a minha ideia? Chego lá, tiro umas fotinhas, janto e espero a luz azul lá, a Blue Light. Então, Forth Bridge, olha ela aí, muito bonita. Essa ponte cruza aquela baía, né? Isso. Aqui, ó. Essa ponte aí. Você tá vendo onde termina essa linha azul? Uhum. Aí é o ponto que eu marquei para poder tirar foto. Então eu vou para lá, vou saltar numa determinada estação do ônibus ou do trem, não sei o que eu vou fazer, eu esqueci. E aí eu vou caminhar até esse ponto e vou ficar esperando ali, vou tirar algumas fotos. Dali eu vou jantar nessa região, mais para fazer hora, porque eu quero tirar foto na Blue Light. E aí tem uma coisa interessante. Escurecer tarde, que é o que acontece nesse período que eu vou, ele, em alguns casos, é muito bom, porque você tem mais tempo de luz, você fica mais tempo na rua, isso é muito legal. Por outro lado, quando a gente quer esperar luzes específicas, que é a Golden Light e a Blue Light, você pena, porque você tem que ficar até tarde da noite na rua, porque a Blue Light só vem lá para as 9 da noite e tal, aí é meio complicado. Vai anoitecer tipo 8 e pouco ali, mais ou menos? Exatamente. Segue o jogo, próximo passeio é um passeio chamado West Highlands Locks and Castles, ou seja, lagos e castelos das Highlands
ocidentais, né? West Highlands, Highlands ocidentais. Qual é a ideia desse cara? Conhecer alguns castelos dessa parte mais à esquerda, né? E também alguns lagos bacanas dessa região ali da Escócia, tá? Então tem alguns castelos aí nessa região. Eu não listei especificamente nesse caso desse passeio qual é o roteiro detalhado. Cara, que lindo, cara. Olha isso. É muito bonito. As highlights são muito bonitas. E tem um detalhe, né, Flávio? A Inglaterra, ela tem muito castelo que foi, na verdade, morada de lordes. Isso. É quase um palácio. Não era uma fortificação. Era um palácio que parecia com uma fortificação. Mas no país de Gales e na Escócia, praticamente 100% desses castelos estiveram envolvidos em cercos, batalhas e guerras. Praticamente todos eles. Esses caras têm muita história, é fantástico nesse aspecto. Os da Inglaterra, alguns também, muitos até eu diria, mas a maioria, quem tem essa história mesmo, esse histórico todo, é o País de Gales e a Escócia. Você vê, você tem a guerra entre eles, né? As guerras entre eles. Você tem os vikings invadindo e os romanos. Para falar, os romanos, quando eles invadiram, era muito cedo na história. Então não tinha a noção de Inglaterra, né? Você nem, se eu não me engano, nem o conceito de anglo-saxão você tinha. Você tinha os anglos, você tinha os saxões, você tinha os bretões também, se eu não me engano. E aí você tinha essa galera ali que ficava ali e tal. Aí a galera foi subindo, foi empurrando a galera para baixo. Aí os anglo-saxões meio que... Os anglo-saxões não, os saxões, eles tomaram quase que toda a ilha. Aí vieram os vikings, saíram metendo pau ali, aquela pancadaria, aquela coisa toda com viking, até que foram reunificando, tomando tudo de volta, e aí sim formou o que era, a partir de 4, 5 reinos, formou o que é hoje a Inglaterra, né? Tinha a Cornualha, Kent, o Essex, Anglia, Nortúmbria, e tinha um outro aqui perto do País de Gales também, que era um outro nome. Úmbria, eu acho. A história dos caras é fantástica. Esse castelo eu já visitei, esse que passou aí agora. Isso é em Tallinn. É um castelo em Tallinn. É muito bonito, cara. Muito bonito. Também tem fotos lindíssimas, as quais esperarão 2040, mais ou menos, para ficar pronto. Mas... Mas é isso. Findou esse passeio, volto para o hotel, pego as malas e aí pego o trem e vou para Glasgow. Glasgow é praticamente a segunda cidade mais importante da Escócia. Vou dormir lá no dia seguinte, vou passear por Glasgow, conhecendo algumas coisas, né, que a gente vai ter lá para fazer. Principalmente a catedral, a necrópolis, que é dentro do castelo de Glasgow. Tem uma biblioteca linda lá também, que eu quero tirar foto e tal. Vai de trem, né? Vou de trem. E é isso, tem alguns lugares, tem uma galeria de arte, tem alguns lugares bacanas. No segundo dia, eu vou visitar algo que eu também curto muito, apesar de que às vezes enche de criança e aí começa a complicar, que é um centro de ciências. É o Centro de Ciências de Glasgow. Esses lugares costumam ser bastante interessantes, tem experiências científicas lúdicas, às vezes tem um aparelhinho lá que você acaba aprendendo mais, mesmo com a criançada pulando, apertando o botão, essas coisas todas. Mas eu curto muito esse tipo de passeio, já fui em vários,
E pretendo ir nesse aí também. Aí vou na galeria de arte de lá, uma que chama-se Kelvin Grove. Por último, pego minha mala e pico a mula para Belfast. Belfast, capital da Irlanda do Norte. Deixa eu mostrar umas fotinhas aqui de Glasgow. É uma cidade moderna, né, Glasgow? Né? É moderna. Ela tem um lado histórico, assim como Edimburgo, mas ela é bem mais uma área de moderna do que Edimburgo nesse aspecto. Parece bacana também, né? Belfast é capital da Irlanda do Norte. Aí vai de quê? Avião? De avião. A Irlanda do Norte é bem pequenininha, né? Para quem não sabe, exatamente. A Irlanda era uma só e o pessoal se estapeava porque uma galera queria continuar fiel à rainha e outra galera queria se sair daquele negócio de ser parte do Reino Unido. Não queriam monarquia, tinha uma série de coisas. E a gente teve um passado muito complicado por conta de guerra, de guerrilha, né? Quem não lembra do IRA, né? Daqueles atentados, aquelas coisas todas, muita gente morreu por conta disso, até que se chegou a um consenso e falou o seguinte: olha, quem quer ficar desse lado aqui é quem quer ficar no Reino Unido, quem não quer vai para baixo. Aí a parte de baixo, se eu não me engano, a história é essa, pessoal. Eu ainda não estudei essa parte a fundo para gravar tudo, mas se eu não me engano, a parte de baixo ainda ficou monárquico até um certo ponto, de repente já emplacou uma república. Então, a parte de baixo, cuja capital é Dublin, ela é a maior das Irlandas, é chamada República da Irlanda. A parte de cima, que é um pedacinho só, deve ser aí 1/5, 1/6 do total, ela é a Irlanda do Norte, faz parte do Reino Unido, o dinheiro lá é a libra, né? Tudo direitinho. E embaixo o dinheiro é euro, né? Embaixo é euro. Você já visitou Dublin? Não. Eu tenho um roteiro que inclusive era um roteiro para visitar as duas Irlandas, mas agora como eu estou indo só na de cima, por questões de tempo, não deu tempo para ir para de baixo, eu vou desmembrar esse roteiro e provavelmente quando eu for para lá eu vou fazer a parte da Irlanda, que é bem grande, e é tipo, lembra muito o País de Gales. Repara que a costa dela é toda recortada. Então isso aí dá margem para inúmeros lugares maravilhosos ali à beira-mar, no estilão do País de Gales. E aí eu vou visitar a Ilha de Man. Tá vendo ali do lado? Isso aí é um país, assim como a Irlanda do Norte é um país. Ele é um país que faz parte do Reino Unido, mas é um país. Eu vou aproveitar, vou conhecer. Tem tempo ali, eu pulo para lá. Mas não dessa vez. Dessa vez eu vou ficar só na Irlanda do Norte. E aí? E a gente está perguntando o que tem de bom para fazer na Irlanda do Norte. Pessoal, a Irlanda do Norte ela é pequena nesse aspecto, mas ela tem um lugar lá no norte da Irlanda do Norte que é esplêndido, chamado de Giant's Causeway. Ó, essa aí, ó, da direita. Tem essa ruína aí do castelo, a gente vai visitar também. É no mesmo passeio da Giant's Causeway, mas o objetivo final é essa aí, das cordas. É o castelo, né? Tem essa ruína, chama Dunluce, se não me engano, a pronúncia é essa. Isso aí, ó, é chamado Carrick a Rede. É uma sequência de pontes de cordas que você passeia para pequenas ilhas coladas no litoral. Tão coladas que as pontes são pequenas.
Então você anda por aí, vai de ilha em ilha, por essas cordas, né? Pontes de cordas, tá? Então, se é uma paisagem bonita, você vai andando por lá e tal. Esse Dunluce aí é a ruína. No caminho para lá tem vários lugares que foram usados como locação para o Game of Thrones. Então, quem é fã Game of Thrones, o lugar é a Irlanda do Norte. Por 2 motivos, pessoal. Primeiro, que lá para cima, como eu falei, tem isso aí, da Giant's Causeway e algumas coisas que foram feitas e filmadas lá. O segundo é que todas as cenas de estúdio foram feitas em Belfast. Então, Belfast, cidade, né? Tinha lá um estúdio do Game of Thrones gigantesco. Tem um episódio, para quem tem HBO Max, você vai ver esse episódio, é o pós 8ª temporada, que é a última temporada, e aí ele fala como foi a última temporada, mostra a reunião dos atores, é um guia dos bastidores ali. E eu fiquei impressionado de como a estrutura era enorme para isso. E tá lá. Tem uma outra coisa que é fantástica, essa que está passando na tela agora, que o Flávio está mostrando, que é o seguinte: o Titanic, que a gente chama de Titanic, ele foi um de, se eu não me engano, 4 navios da mesma classe criados iguaizinhos. O Titanic ficou famoso porque ele naufragou. Ele era o primeiro a ser lançado e tal. Tem muita coisa de Belfast, lá do dique onde o Titanic foi construído, tem muita coisa que gira em torno da história. Então você tem um museu lá muito interessante, mas a cereja do bolo desse caso é que existe um navio-museu que você pode entrar e ele é idêntico ou parecidíssimo com o Titanic. Então é como se você estivesse visitando o Titanic, tá bom? Eram 4, então se Titanic... eu não me engano, eram 4. O Titanic afundou, ficaram 3, e hoje não tem mais nenhum, eles foram descomissionados, né? Ficar velho, mas esse foi guardado para museu. Se eu não me engano, eram 4, não tenho certeza absoluta, não. Então esse é tipo uma réplica do outro, é igual, não idêntico ao outro. É igual, não é réplica não, eles são iguais, porque réplica dá sentido de como se ele fosse menorzinho, não. Ele é idêntico, ele é um navio que ao invés de afundarem ou destruírem, arrancar ferro, arrancar maquinário, o pessoal deixou como ele estava por conta de fazer ele virar um museu por conta do que aconteceu com o Titanic. Pô, é muito legal, hein, cara? Tá vendo GOT escrito? Isso aí é Game of Thrones. Uhum. Provavelmente esse cenário foi usado em algum momento. E é isso, eu acabei falando dos pontos principais da Irlanda do Norte, com esses que eu mostrei. Além desses, eu vou visitar também uma prisão que está desativada, que é o Crumlin Road Gaol, ou Gaol, não sei. Essa questão de visitar a prisão, ela é interessante, porque você, às vezes, os passeios são sempre guiados, né? E você tem histórias magníficas. Eu visitei uma prisão, acho que é Karosta o nome. Não sei se foi na Lituânia ou na Estônia. Cara, teve um momento, assim, as histórias são sempre muito escabrosas, né? E teve um momento que a guia nos levou para um lugar que era a solitária. Ela falou, olha, aqui o cara ficava quando ele não se comportava e tal, e eu vou fechar a porta para vocês sentirem como era. Estão preparados? Porra, cara, eu dei mole e não ativei a gravação. Eu devia estar gravando essa parte. E, cara, quando ela fechou a porta, não tinha um fio de luz sequer. Era escuridão total. E aí eu parei um momento, cara, e fiquei assim, imagina um cara vivendo 24 horas nisso aqui. Não tem como sair normal. Ou o cara saía com ódio absurdo, ou ele saía maluco. Porque o cara que vai para uma solitária dessa,
ele não está sendo retirado apenas do convívio de outros, ele está perdendo a humanidade dele lá dentro, cara. Ele vira um bicho. E nem com bicho a gente faz isso, cara. Era impressionante. Não tinha uma luzinha, não tinha uma janelinha no topo, não tinha nada. Era uma escuridão total, cara. Eu queria muito ter feito um filminho daquela visita. Dei mole, não fiz. E agora, uma pena. Essa aí, se tiver alguma coisa nesse sentido, eu vou preparar. Agora eu vou preparar. Mas é isso. Aí vou visitar esses lugares, volto pro hotel, pego a mala, corro pro aeroporto, Londres. Obviamente, vou chegar em Londres tarde da noite. Eu vou chegar em Londres, no dia seguinte eu vou passear de novo, pegando um tour. E aí, o meu objetivo, quando eu queria, nesse dia, o que eu queria conhecer? Eu queria conhecer a cidade de Canterbury. Canterbury, para quem se lembra, quem assistiu, quem está fiel ali no canal, vai lembrar que Canterbury foi um destino que eu quis ir no ano passado, em 2022, quando eu fui para o Gales, País de Gales. Só que na volta eu vi que eu ia ficar muito cansado em esticar até lá, e eu preferi interromper no meio, ter mais um dia em Londres e ficar visitando coisas em Londres, que é uma cidade fantástica. Só que Canterbury ficou devendo. Canterbury é um lugar fascinante, é o local, é o principal local da igreja anglicana, tanto é que na Catedral de Canterbury é onde fica o bispo primaz da igreja anglicana, que é como se fosse o papa da igreja anglicana. Ele fica nesse lugar aí. Existem vários episódios famosos ligados à história da Inglaterra que ocorreram também em Canterbury. E eu não tinha conseguido ir lá. O que eu fiz? Eu agora procurei um passeio que fosse. Não tinha nenhum passeio que fosse direto para Canterbury. Que aí até seria legal, eu ia visitar algumas coisas com mais calma. Mas, como não tinha, eu ganhei 2 outros destinos nesse passeio. O primeiro deles é o Castelo de Leeds. Não confundir com a cidade de Leeds, que é lá em cima, perto de York. A gente mostrou no programa passado. Esse aí mesmo, que é em Kent, Maidstone. Que fica próximo a Canterbury, né? Fica próximo. Olha que bonito, cara. Olha que foto, cara. Queria que Deus me abençoasse com uma foto dessa, cara. Olha que beleza. Um tempo bacana desse, né? Olha que neve, cara. Que legal. Muito bacana. Muito bacana. É isso que o Tony está falando. Na viagem que ele fez a Wales, ele tinha programado um bate-volta lá em Canterbury. Se vocês se lembrarem aí do programa de Wales. E aí, nós temos um programa que ele detalha o roteiro, como estamos fazendo hoje, e aí diz, vou a Canterbury. Pronto. Ele vai à viagem e volta. Quando ele volta, ele vem dizendo que mudou o roteiro no meio, porque tinha alguma situação lá. O que não funcionou, o que não deu tempo, o que foi muito bacana, que é algo que a gente quer fazer quando eu voltar dessa viagem a respeito dessa aqui. Exato. Aí o que ele fez? Ele tirou Canterbury do roteiro e disse, numa próxima vez eu vou... Então, chegou a hora. Vai ao Reino Unido, tudo mais, vai a Londres novamente. E se lembra, pessoal, o que nós falamos? Londres, Canterbury fica muito próximo a Londres. Londres é um hub. Então você naturalmente vai estar sempre passando por ali, né? Tem lugares que você não vai mais. Dificilmente você vai conseguir voltar, né? E tem lugares que você pode fazer o que ele fez, que é deixar para uma próxima, porque você sabe que fatalmente em algum momento você vai conseguir voltar. Então tá aí, Canterbury, e agora é o Castelo de Leeds aqui. Só que agora ele vai fazer estilo vovozão de ônibus, com aqueles vai ser de busão. Aquele guiazinho com a sombrinha. Com aquele sombrinha, isso. Todo mundo falando.
É isso mesmo. Agora, além disso, também vai em Dover. Dover tem um lugar lindo lá, esse eu já fui, já conheço, que é conhecido como White Cliffs of Dover. São aquelas paredes de calcário lindas, cuja continuação vindo mais para cá vai chegando mais para o sul, né? Ali da Inglaterra, e aonde a gente chama de Seven Sisters, que é um lugar que eu também quero conhecer. Eu já estive lá e a neblina estava tamanha que eu não consegui ver quase nada. Eu vi 2 sisters só, o resto das sisters ficaram escondidas na neblina. Esse aí é o White Cliffs of Dover. Para quem gosta de rock gospel, tem um vídeo, se eu não me engano, não sei se é do White Heart, antigo. Um clipe, se eu não me engano, eu não sei se foi White Heart ou Petra, um dos dois que foi filmado aí. Bacané. E a outra, Seven Sisters, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui de Seven Sisters. A Seven Sisters eu não vou agora, porque o Dover é quase, né, ali no sudeste. Seven Sisters é mais para sul. Então tem aí uma distânciazinha boa entre um e outro. E aí o passeio não cobria essa parada. Eu tive nesse lugar, mas quase não dava para ver nada. Tá vendo elas aí? Ó? Cada cabeça dessa é uma sister. Eu mal via a primeira. Tamanho era o nevoeiro que estava no dia. Bacana, cara. Pra você ter noção, cara, de como o nevoeiro tava, eu saí bastante chateado daí e fui pro meu próximo ponto, seguindo em direção a Dover, inclusive, pela estrada. É um farol muito bonito, chamado, se eu não me engano, o nome do farol é Belletut, que ele agora é uma hospedagem. E ele é muito bonito. Falei, vou para lá fotografar. Cara, quando eu cheguei no ponto exato, que era um ponto que tinha um estacionamento, eu olhei e falei, ué, cadê o resto do mundo? Porque a neblina tinha invadido a tal ponto que não se enxergava absolutamente nada. Eu estava no estacionamento, à minha direita, o estacionamento acabava, começava uma graminha e era a única coisa que eu via, não via mais nada. Era algo assim bizarro. Aí eu falei, pô, que pena, não vou conseguir nem fotografar e sequer ver o farol que eu queria ver. E Flávio, para terminar, eu acabei não comentando, mas eu volto, esse passeio tem esses três lugares, esses três locais para visitar. Eu volto para Londres, no dia seguinte eu ainda passo, aliás, eu volto para Londres e ainda nesse mesmo dia eu vou fazer um tour que eu já fiz em 2017, gostei muito, porque eu gosto do tema, é o tour do Jack the Ripper, o Jack o Estripador. O guia, ele leva a gente num bairro chamado Whitechapel, que foi onde o Jack Estripador atuava, e ele mostra os lugares onde os assassinatos ocorreram e os corpos foram localizados. Alguns desses lugares ainda hoje têm o calçamento original. E ele conhece, então ele fala, olha aqui, cara, teve um lance que ele falou, não sei se ele fala isso sempre, meio que para deixar a galera, né? Mas teve um dos lugares que ele estava mostrando, olha, isso aqui foi meio que uma praça, assim. Isso aqui foi achado o corpo da primeira vítima, foi assim, foi assado isso aqui. Inclusive, não são poucas as histórias de passeios que as pessoas ficam tirando foto e sai coisa nas fotos. Rapaz, quando ele falou isso, a reação da galera foi parar de fotografar. Aí é que eu comecei, meu irmão. Aí eu peguei, era Nikon para um lado, era celular para o outro. Será que vai sair alguma coisa? Saiu coisa. Não saiu nada. Não saiu.
É aqui, Nossa, Whitechapel? Esse bairro aqui, Whitechapel? É isso aí, Próximo ao centro, né? Praticamente no centro. Né? Bem próximo, inclusive bem próximo do hostel que eu fico, que é um hostel caro pra caramba, mas ele é sensacional, chama-se Wombats. Ele aí, ó. Isso aí é a recepção dele. Cara, eu já fiquei nesse hostel umas 5 vezes. Eu já fiquei em hotel também em Londres, mas é bem caro. E aí, por conta de eu preferir ficar mais localizado, porque é o seguinte também, não adianta nada você pagar pouco num hotel e ficar gastando de trem para lá e para cá, de metrô para lá e para cá, porque o transporte deles é caro. Então você acaba, se você fica longe muitos dias, se você somar o que você gastou de ida e vinda do transporte, vai bater o que você pagou de diferença. Né? Então não vale a pena. Eu prefiro ficar bem localizado e esse é o hostel que eu sempre fico. Agora, por exemplo, paguei sabe quantas libras numa noite só, agora no de junho, que é a alta temporada? Sabe quanto que ele me cobrou? 60 libras, meu amigo. 60 libras por uma cama. Eu já paguei 40 euros por um hotel inteiro, né? Um quarto, né? Por um quarto inteiro. Esse aí são 60 libras. 60 libras deve dar uns 70 euros, mais ou menos. 70 euros por uma cama de hostel. Só que é um hostel que é muito caro, mas ele é muito limpo. A internet dele é sensacional, tu não tem o que reclamar, o que é difícil, que em hostel a internet, o Wi-Fi é péssimo. Lá não. O Wi-Fi pega na tua cama, você pode estar deitado e mexendo no celular. Inclusive, foi com esse Wi-Fi que eu mandei as primeiras fotos para o Flávio colocar no canal, naquela época, não sei se o Flávio lembra. Lembro, claro. Porque a gente estava começando o canal nessa época da viagem de Gales, e o retorno de Gales eu passei 1 ou 2 noites lá em Londres. Então é isso aí, ó. É um hostel bacana pra caramba, o café da manhã é bom, as camas são legais, são limpas, espaçosas, o banheiro é dentro do quarto, então você divide, na verdade, o banheiro com o número de camas que você pegou. Então você pega um quarto mais caro, tem lá 6 camas, um quarto mais barato, 12 camas, é o quarto mais barato um pouco, mas mesmo assim, 12 pessoas pro banheiro, a gringalhada não toma muito banho, né? Então isso acaba não sendo muito problema. Também, ó, né? Tem quarto privado aí. Tem quarto privado, todo hostel normalmente tem, né? Mas aí acaba ficando caro. Fica o preço do hotel, normalmente. Às vezes até mais caro, pela localização que ele está. Essa foi a segunda parte do programa 13, onde nós mostramos o roteiro que o Tony vai fazer agora no Reino Unido. Tony Isso aí, pessoal. Isso aí, Tony no Reino Unido agora. O canal partiu por aí no Reino Unido, porque eu sou o correspondente internacional do canal. Moleque. É chique, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, se inscreve lá, ativa o sininho e deixa o like, aquele thumbs up bacana pra gente dar uma melhorada nesse canal, né? Tá bom? Tá beleza? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Partiu. Fui. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Me enrolei. Vou falar de novo. Esse quarto do direito depois. Eu sei que isso vai virar contra mim, mas tudo bem. Ué, o programa passa uma semana e tu não troca de camisa, não, rapaz? Nem você. Vai gastar, hein? Nem você.
Pois é, pessoal, a gente tá voltando, a gente tá gravando no mesmo dia, a gente quebrou o programa em 2 e essa é a segunda parte do roteiro, não é isso? Porra, se eu não me engano, bolinha rosa. Peraí, só um minutinho, cara. Eu tô mostrando a muralha de Adriano aqui, tu já tá lá na frente já. Vamos tentar falar da mesma coisa que tá mostrando aqui, ó. Vamos voltar lá. Aí, fala da muralha. Essa é a muralha de Adriano, fala aí. Porra, tem que... Pessoal, eu avisei para ele que eu não estou olhando o que ele está mostrando, porque eu tenho que olhar a minha planilha. E aí ele tá devagar, esse vovô, ele tá devagar. Mas tá bom, vamos voltar aqui. Vamos falar. Peraí. Código da Vinci. Peraí. Deixa eu achar o negócio aí que tu fala. Senão fica ruim. Ah, eu achei a Rosalind Chapel. Isso, aí pode falar. Vai lá. Posso falar, vovô? Vai. Ele é muito devagar. Qual o nome do bairro? Seria isso? Não. Deve ser. Não. Bota no Google, cara. Bota no Google. O Google acha. Foi no Google que eu achei. Tony, tá acompanhando as fotos? Eu tô mostrando os bichos aí, ó. Tô acompanhando. Tu não tá ouvindo o que eu tô comentando exatamente o nome que tá ali? Falei do koala agora. Mas dá para ouvir? Tu tá me ouvindo? Muito bem. Tá, então pensei que você não estivesse me ouvindo. Você mostrou koala, eu estava falando exatamente koala. Agora, essas descrições aí não são muito confiáveis, não. Você agora há pouco mostrou um negócio que era da Carrie, a rede, e ele estava falando que era outro lugar, cara. Porque isso aqui são contribuições dos... Nova Delhi, na Índia. Isso aí não é Nova Delhi. Não, cara, o cara é de Nova Delhi que tá botando a foto lá, né? Pô, mas se o cara é de Nova Delhi, tem vários lugares aí que estão mostrando. Aquele cara não é de Game of Thrones. Não, cara. A pessoa é de Nova Delhi. Mas esse aqui já é de Los Angeles, tá vendo? T-Daily. Pois é, mas então aquele cara do Game of Thrones? Deve ser bizonho. Inclusive, já avisando para os nossos viajantes, nós estamos, né, eu e o meu sócio vovô do canal, nós estamos planejando alguns formatos diferentes, além do videocast, formatos de programas diferentes, e um deles a gente vai ficar contando histórias das nossas viagens. Não com o intuito de ficar dando dica ou coisas como a gente está fazendo aqui, mas com o intuito de contar coisas engraçadas, né? Porque tem pessoal que está lá escrito, né, em letras garrafais, coloque gasolina, e aí a pessoa põe diesel, né? Tem gente aí do canal que já foi preso. Hashtag fui preso. Fui preso, né? Tem parada sinistra, já vi umas assombrações aí, tem registro fotográfico, né? Tem muita história, né, cara? Tem muita história. Então a gente vai passar a fazer uns programas contando história, porque a gente tem muita história para contar para vocês. Show, eu estou prevendo aqui, cara, que você vai ficar mais ou menos uma semana lá nessa viagem, vai cancelar tudo, vai pegar avião para voltar, saudade da mulher, pé doendo, né, bolso furado. Pé doendo não mais. Mas saudade da mulher sempre dá, não tem jeito. Aí não tem jeito. Já tô agora, pô. Vou fazer uma média aqui com ela. Já tô agora com saudade dela. É isso aí, pô. Meu avião tem 2 horas.